Olá, irmãos, esse é o nosso vídeo de quarta, nosso culto de quarta, ainda por aqui. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Venha conosco participar da nossa mensagem. Toda quarta-feira estamos por aqui trazendo uma mensagem de esperança, já que não podemos estar no nosso tempo. Aqui é a nossa igreja no momento atual e hoje nós vamos falar sobre o crescimento e o discipulado bíblico. Você possa pegar a sua Bíblia e enquanto você pega a sua Bíblia, se você quiser mandar o link aí do culto de hoje para alguém que precisa ouvir essa palavra, é só clicar aí no nosso grupo que vai estar lá disponível e encaminhar para quem você quiser. Abra sua Bíblia aí em Efésios para a gente ver um pouquinho daquilo que o Senhor tem a nos falar sobre crescimento e discipulado bíblico. Efésios capítulo 4, verso 11 até o 15. É um resumo aqui da aula de quarta-feira da nossa escola de vida. Nós estamos tratando as 9 marcas da igreja e para isso precisamos compreender um a um como podemos nos dedicar cada vez mais ao crescimento da nossa fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Efésios 4, verso 11 até o 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar. Altíssimo Deus, essa tua poderosa palavra, Senhor, e queremos mais uma vez nessa quarta-feira aprender um pouco mais sobre as marcas de uma igreja saudável. Estamos há tempo tratando sobre esse tema porque é interesse, ó Pai, da Pipa Tavapuá e de todos que amam a tua palavra, que assim como almejamos uma vida saudável, também tenhamos uma igreja onde possamos dizer que estamos saudáveis espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Bem, por que essa é uma marca importante para a igreja? Porque nada nesse mundo, a gente está sempre num processo de crescimento, de amadurecimento. E como igreja, nós temos que ter o mesmo sentimento. O texto aqui, que fala da unidade de Cristo, de Efésios, ele trata exatamente que na igreja existem vários dons, vários talentos que são diversos, exatamente porque a igreja é multiforme, existem várias pessoas que precisam servir em ministérios diferentes, e por servir em ministérios diferentes é preciso que haja sempre um crescimento, um desenvolvimento dos irmãos, para que a fé não fique vazia e para que todo o conhecimento que a palavra de Deus nos coloca à disposição, possamos cada vez mais nos tornar pessoas melhores. Então a importância dessa marca é exatamente no sentido de que na nossa vida, assim como na nossa vida profissional ou em outras áreas da nossa vida, nós temos sempre interesse de fazer um curso, o interesse de se desenvolver na nossa capacitação. Na vida espiritual nós não podemos ficar parados. Eu aceitei a Cristo, eu me alimentei do leite espiritual, mas aí agora o Senhor Jesus quer que a gente cresça, se desenvolva a nossa fé. E esse desenvolvimento passa exatamente pelo desejo ardente de conhecer mais a Deus e sua poderosa palavra. Tem que haver um interesse de crescimento. No sábado nós falamos que igrejas em que cresce um número de pessoas, mas essas pessoas estão sempre se renovando, as pessoas que estão na igreja elas não se desenvolvem, não amadurecem, tem um problema aí, porque o fato de a igreja crescer em número e não se desenvolver, os membros que já estão dentro precisam ser analisados e verificados exatamente esse ponto. Até que ponto
nós estamos atingindo uma certa maturidade. Até que ponto a nossa fé ela estacionou num ponto específico e ela não foi mais para frente. No verso 13 ele diz que até que todos alcancemos a unidade da fé. Ou seja, para a igreja ter uma unidade é necessário que os irmãos busquem o conhecimento de Deus, amadureçam na fé. E aí ele diz que do conhecimento do Filho de Deus, através desse conhecimento e através do amadurecimento, nós podemos sim chegar à maturidade. O problema é que tem muita gente que se acostumou com aquele leite espiritual que tinha logo quando se converteu, com aquele pouco, né, um alimento básico, mas dali ele não se aprofundou mais na Bíblia, não se aprofundou mais no conhecimento de Deus, no seu relacionamento com Deus, deixou de orar, deixou de participar dos cultos, deixou de servir a Deus a outras pessoas em ministérios, e ele simplesmente vai à igreja, mas isso não tem nenhuma relevância para a vida dele. Essa marca é importante exatamente porque a gente pode analisar do dia que você se converteu até o momento atual, o que você melhorou? Você se tornou uma pessoa mais amável, mais perdoadora, uma pessoa que reflete o caráter de Cristo? Se isso aconteceu e está acontecendo, você está num crescimento espiritual. E o discipulado é uma das coisas que vai ajudar para que isso aconteça. Estou fazendo aos domingos com o pessoal do batismo, na sala de membresia, e se você tiver interesse em rever algumas coisas, de participar conosco da sala de membresia, é uma das formas de você retomar de onde você parou. Porque muita gente realmente parou no tempo, parou de saber até coisas básicas da fé. Então, a sala de membresia é para isso, é para aquelas pessoas que vêm de outras igrejas, que vão se batizar, é para aqueles irmãos que talvez não sabem mais não conhecem nem onde é que estão os livros da Bíblia. Isso é triste, né, meu irmão? Quando pergunta, irmão, o livro da Bíblia tal, ele diz que é no Antigo Testamento, sendo o livro do Novo. E, assim, não vou lhe falar nem a questão aqui de decorar versículo, porque isso é muito pessoal. Mas conhecimento bíblico, que nem, por exemplo, pessoal, os meninos dos embaixadores do rei, e mesmo que eles não se convertam, não entreguem sua vida a Jesus, eles vão sair dali da igreja sabendo quem escreveu o livro, quantas pessoas escreveram a Bíblia, quantos livros tem a Bíblia. E isso, gente, é muito importante, exatamente para quando nós viermos a evangelizar alguém lá de fora, temos o conhecimento básico dos livros da Bíblia, de quando foi escrito, para que povo foi escrito. Agora vocês estão assistindo aí, que eu sei, muita gente está assistindo essa novela aí, Gênesis. Quem conhece a Bíblia vai saber que tem histórias paralelas ali que não fazem parte da palavra de Deus, mas ela é um grande ponto de partida para que você possa evangelizar e mostrar para elas que a vontade de Deus sempre foi, desde o início, que o homem se voltasse para Deus e se tornasse uma pessoa melhor. E aí ele fala que o propósito, no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. O que é que uma criança, por que ele faz essa comparação? Porque a criança, para onde você carregar, ela vai, né? Diz aí que levados de um lado para o outro e por qualquer vento de doutrina. Porque a criança, ela é como uma esponja. O que você ensinar para ela, ela vai carregar para a vida toda. Por isso é importante, meu irmão, que você não seja como uma criança espiritual, que se acomodou a aprender somente aquilo e depois abandonou os princípios básicos da fé, e hoje você é um pseudo-cristão, porque você só tem o codinome de cristão, mas não tem nenhuma atitude de cristão. Então Paulo exortou a igreja a buscar crescimento, exortou em vários textos, está lá em 1 Pedro 2,2. Então toda a história, durante toda a Bíblia, os discípulos de Jesus sempre procuraram ensinar os irmãos das igrejas que eles iriam plantando, que era necessário crescer na graça e no conhecimento. O próprio Jesus, na sua transição ali de criança para adolescente, foi encontrado no meio dos doutores da lei, e naquele momento todo mundo se admirava com Jesus. 12 anos de idade, Jesus era conhecedor da lei, conhecia os ensinos da fé cristã. Jesus era embaixador do rei, né, ali naquele momento. E Jesus impressionava a todos, porque ele conhecia da lei. E o texto lá de Lucas, se não me engano, eu vou colocar a tardezinha,
que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, Jesus ele não abandonou nenhuma área. Ele cresceu na graça, que é o relacionamento com Deus, e no conhecimento daquilo que eram as leis humanas, daquilo que era o procedimento dos judeus. Uma das coisas importantes para pessoas maduras é que as pessoas que são maduras na fé, elas reagem a lutas de uma forma mais experiente, vamos dizer assim. Por exemplo, nós estamos há um ano da pandemia e muita gente ainda não aprendeu, não sabe o que fazer. Cristãos, tá? Não vou me referir aqui a pessoas que não conhecem a Bíblia, que eu estou falando aqui especificamente para quem conhece a Bíblia ou para quem deixou de lê-la. Então, se você é um cristão, já está um ano de pandemia e não sabe o que fazer agora, meu irmão, vou te falar a mesma coisa que eu falei no início dessa pandemia. É hora de buscar a Deus, é hora de orar como você nunca orou, é hora de ler a Bíblia como você nunca leu, porque somente com essa prática você vai encontrar um pouco de conforto no mundo que nós estamos vivendo. Então, aí ele colocou um ponto bem importante aqui na lição que a gente levou no sábado, que existem algumas características, ele chama aqui de evidências de que existe um crescimento por parte dos membros da igreja. São vários pontos, eu vou citar alguns aqui. Quando a igreja está em processo de crescimento, existem muitos chamados, pessoas são chamadas para fazer missão. Tem gente com interesse em ir para o seminário, para pastorear a igreja, para servir em algum ministério. Idosos que têm um senso de responsabilidade com os mais novos e vice-versa. Os mais novos querem participar de coisas com os idosos por amor à obra, por amor a essas pessoas, por amor às experiências que essas pessoas têm de vida. Então, essas são evidências do crescimento discipulado. A oração, né? A oração é uma das marcas de uma igreja madura. Se a gente vê muitos testemunhos de pessoas de resposta de oração, isso significa que essa igreja já entendeu o que tem que fazer nos tempos de crise. Então, eu louvo a Deus porque esses dias eu tenho recebido muitas respostas de pessoas da nossa igreja que estão orando, que Deus está movendo, pessoas que estavam doentes nos hospitais, né, e voltaram para casa, graças a Deus estão se recuperando em casa. E não só por todos aqueles que se recuperaram, mas aqueles que tiveram percas, mas ao mesmo tempo estão resistindo e tendo uma força que somente Jesus poderia dar. Tá? Então, louvo a Deus porque mesmo perdendo entes queridos, como a gente teve lá na igreja, né, a irmã Débora, a irmã Dorinha, que perderam aí, a irmã Débora, seu pai, a irmã Dorinha, sua mãe, pessoas que têm recebido o conforto de Deus, que ninguém poderia dar, a não ser o próprio Deus na vida deles. E a gente sempre medita que tudo que nós estamos passando, e se nós estamos vivos no tempo atual, é porque Deus tem um propósito na nossa vida, para a vida de outras pessoas. Então a oração é uma das marcas de uma pessoa madura espiritualmente. Outra evidência importante é o maior número de membros compartilha o evangelho com incrédulos, o que a gente tem visto muito, né? Que agora eu abro aqui o leque para as diversas igrejas, que muitos irmãos, muitos crentes têm ido para as redes sociais para debater política, para debater ações dos governos, do que fazer e do que não fazer, quando deveriam nesse momento estar lá com outro objetivo, levando a mensagem de esperança, levando a mensagem. Nós mesmos não fazemos uso dos nossos canais aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Não fazemos uso desse canal para debater esses temas, porque isso está na televisão, está no rádio, está em todos os locais, e isso para nós agora não é relevante. O que é relevante para nós é que o tempo de crise, o tempo de buscar o Senhor, tempo de falar do amor de Deus, é esse tempo onde as pessoas estão doentes, não só fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente, porque essa doença mexe com o sentimento das pessoas, mexe com a cabeça das pessoas. Então, meu irmão, em vez de estar discutindo, debatendo temas políticos que não tem fim, tá? Não tem fim, isso aí vai acontecer até as eleições de 2022 e a vida vai ser assim, infelizmente. Saia desse círculo.
de, de brigas e confusões sem fim, porque não tem fim. São homens brigando por dinheiro e por poder, e isso não vai acabar. Mas nós lutamos por algo maior. Nós lutamos pela vida eterna, porque Jesus já morreu por nós. Então nós lutamos para que, não por nós, porque Ele já morreu por nós, já nos garantiu a vida eterna, mas lutamos para que outras pessoas possam conhecer uma esperança que vai além do governo, que vai além de estratégias, né, contra a doença. É uma paz que excede todo o entendimento. Outra evidência importante é que, por exemplo, reuniões informais entre seus familiares, eles passam a ter temas bíblicos. Você está aqui conversando e daqui a pouco surge uma dúvida sobre os momentos que estão passando atualmente, e aí vocês vão para a Bíblia e daqui a pouco, que era só uma conversa de final de tarde, um cafezinho, começa a ter ali um debate sobre um texto da Bíblia. Isso é muito bom, isso demonstra maturidade. Se você consegue agora jantar com sua família, faça o devocional, converse no dia a dia, tornar as suas conversas mais bíblicas, vamos dizer assim. Isso demonstra maturidade para a sua família. Falamos sobre a contribuição crescente e sacrificial, que é quando você faz aquele esforço para fazer parte da obra de Deus, para ajudar aqueles mais necessitados. Membros que assumem carreiras sacrificiais para poder ter mais tempo para servir na igreja. A gente vê que tem muita gente que faz muito esforço para estar na igreja, para servir em algum ministério. Agora mesmo, esse tempo de dificuldade, nós louvamos a Deus pelos irmãos que fazem esforço para fazer o culto, chegar na sua casa através dos canais e dar um trabalhozinho. A gente, né, deu uma melhorada no nosso equipamento, mas ainda está bem longe do que deveria ser o ideal. Mas a gente percebe o sacrifício desses meninos de saírem das suas casas no tempo de isolamento, de lockdown, e fazer com que a palavra de Deus chegue na sua casa. Eu louvo a Deus pela vida deles e por aqueles que também de alguma forma contribuem, né, para que isso aconteça. Outro fato importante, né, outra evidência importante numa igreja onde tem pessoas maduras é que os pais, os maridos e esposas reconhecem e sabem cumprir o seu papel. Quando maridos e esposas cumprem o seu papel, nós vemos lares mais harmônicos na presença de Deus. E aí a gente tem menos dificuldade em tratar questões, porque cada um faz o seu papel. O papel do homem, o papel da mulher. Se você não sabe e é casado, meu irmão, se quiser voltar a fazer o curso de noivos, nós estamos aqui para fazer de novo. Porque parece que tem gente que não aprendeu. Então, quando maridos e esposas cumprem seu papel, isso demonstra maturidade. Tem muita gente casada há muito tempo que ainda é imatura, que não sabe reconhecer seu papel e nem sabe aplicar o seu papel. Pais que treinam seus filhos com atividades em família que reforcem a sua fé. Isso é uma marca importante, é um quesito importante e demonstra maturidade. Se você nunca leu a Bíblia com seu filho, nunca orou com ele, irmão, tem um problema sério aí. O problema de que você não vai ser um exemplo para a sua família dentro de casa. E o seu filho vai cobrar isso quando ele crescer, porque ele vai ver que o pai e a mãe buscam a Deus na igreja, mas em casa não tem esse comportamento. E por último, um amor coletivo pelo pecador. Então, igrejas maduras, pessoas maduras não olham para o outro ser humano com raiva, não olham para o outro ser humano com ódio. Ele olha para o ser humano que não conhece a Deus, seja ele quem for. Ele olha com amor, porque sabe que aquela pessoa é uma pessoa sedenta de Deus e que não sabe o que fala, que não sabe o que vive, que não sabe o que fazer, muitas vezes. Que possamos ser uma boca de Deus nesse mundo, que possamos ser as pessoas que fazem a diferença, que não entram em questões políticas, mas que falam a este mundo das questões espirituais, onde nós temos esperança e certeza de que tudo isso vai passar, e aqueles que amam a Jesus permanecerão de pé, servindo em toda e qualquer situação. Porque é assim que diz a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, dê uma ótima quarta-feira para você e sua família, e seguimos por aqui. A igreja ela não parou, a igreja continua firme e de pé, apesar do distanciamento, porque a gente respeita
o próximo, a gente respeita os nossos irmãos, e vai chegar um tempo que nós estaremos juntos, nos abraçando como sempre foi. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de te servir, mesmo distante uns dos outros. Que o teu imenso amor que foi derramado sobre o nosso coração possa nos tornar pessoas maduras para, nesse tempo de crise, sejamos aqueles que levará ao mundo uma palavra de esperança, uma palavra de amor e não de conflitos, como vemos diariamente. Que o Senhor abençoe cada lar, continue visitando aqueles que estão nos hospitais em busca de vencer essa doença, protege aqueles que estão se cuidando, ó Pai, nas suas casas, e tira o medo, Pai, do coração dos nossos irmãos, para que, por mais que essa doença chegue até nós, como chegou em alguns dos nossos irmãos, possamos ver a glória de Deus sendo manifestada através da cura e através do teu imenso amor e perdão. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e se cuidem mesmo, porque quando tudo isso passar vai ser uma grande festa, um grande momento de celebração e testemunho dos milagres que Deus fez nesse período. Um abraço.